Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional. Quando você, minha amiga, ou quando você, meu amigo, quando vocês se sentem atraídos por alguém, você diz assim, nossa, tá rolando, né? Uma coisa assim, é como se fosse um ímã, né? Pois é, o planeta Terra age como um ímã, um gigante ímã. Algo como um ímã de barra enorme, embora, na verdade, seja mais complexo do que isso. Nós vamos falar sobre essa atração, sobre aquilo que nos mantém firmes no chão, que é o magnetismo do planeta. Na parceria entre Rádio MEC AM e Observatório Nacional, nosso entrevistado de hoje é Daniel Franco, pesquisador da Coordenação de Geofísica do Observatório. E conversa com a gente. Daniel, bom dia! Bom dia. Daniel, tudo bem? Tudo jóia. Pedi só para você falar um pouquinho mais perto do fone. Daniel, vamos explicar o que é exatamente o geomagnetismo, por favor. O geomagnetismo é uma das mais antigas frentes em ciências da Terra e abrange estudos sobre a geração e a evolução do comportamento do campo magnético da Terra, né? E que apresenta uma enorme importância científica. Por exemplo, a contribuição do geomagnetismo para as ciências da Terra vai desde as questões históricas, né, relacionadas à navegação, posicionamento geodésico, até problemas bem atuais, como, por exemplo, os relacionados à tectônica de placas, reconstrução paleogeográfica e clima espacial. De onde vem essa força? Quer dizer, o magnetismo, a energia magnética da Terra, né, que nos garante a lei da gravidade para que a gente não saia flutuando pelos ares e nos protege também de alguns ataques, algumas forças que poderiam vir do espaço em relação à Terra, como, por exemplo, ataques de meteoritos e outras coisas mais, porque essa combinação entre o magnetismo e aí a consequente velocidade que esse corpo vindo do espaço vai ganhar e o atrito com a atmosfera que garante que ele seja desintegrado, por exemplo, né? Essa força magnética, como é que ela funciona? De onde é exatamente que ela vem? Na verdade, o que nos mantém sobre o planeta é a gravidade, né? São fenômenos distintos. No caso, o geomagnetismo, o campo magnético da Terra, ele é principalmente gerado na região do núcleo da Terra, né? E apresenta diferentes contribuições. Por exemplo, se você considerar, por exemplo, variações rápidas do campo, né? O campo ele varia espacial e temporalmente. Variações mais rápidas, né? Geralmente elas são oriundas do campo, do núcleo, são variações do núcleo externo da Terra, né? Uhum. E variações mais rápidas podem também ser medidas por exemplo, pela atividade dos observatórios magnéticos. Eu não sei se eu respondi sua pergunta exatamente. Mas... o que você está dizendo é que, ao contrário do que muitos possam pensar, são coisas completamente distintas. Uma coisa é a lei da gravidade, outra coisa é o campo magnético, que nos garante, inclusive, essa percepção que faz com que e faz até hoje com que as bússolas funcionem, né? Para onde é o norte, para onde é o sul e tudo mais, né? Uma outra coisa, por exemplo, o campo magnético da Terra, ele, como você disse, ele garante uma forma de blindagem magnetosfera que blinda contra, por exemplo, raios cósmicos, partículas de alta energia e que afetariam de maneira significativa a vida sobre o planeta. Então ele funciona assim como um escudo não contra
corpos celestes, mas sim contra a radiação de algum tipo de radiação de alta energia. Ah, sim. É mais contra os raios, né, cósmicos, os raios solares, o que eles poderiam exercer com a gente, do que exatamente contra corpos celestes como meteoritos e outras coisas mais nessa linha. Agora, é verdade que o campo magnético da Terra está gradativamente se deteriorando? Na verdade, isso é um pouco polêmico. Se observam os registros para os últimos 2 mil anos, a intensidade do campo vem caindo progressivamente e se extrapola essa tendência, o campo chegaria a ter intensidade igual a zero nos próximos mil e poucos anos. Mas há alguns pesquisadores que discutem que esse comportamento não é suficientemente bem interpretado ao longo do tempo, ou seja, teria que se observar esse comportamento durante um período de tempo muito mais longo para o passado, para verificar se de fato esse comportamento de redução ele é um padrão que vai resultar, por exemplo, numa reversão geomagnética. Uhum. O que é uma reversão geomagnética? O campo magnético da Terra, como se sabe pelos registros geológicos, essa é uma outra frente que tem a ver com o geomagnetismo, é o paleomagnetismo, e também o arqueomagnetismo. A gente sabe que o campo reverteu de polaridade diversas vezes ao longo do tempo geológico. Por exemplo, hoje a polaridade do campo, ou seja, a bússola, ela aponta para o que a gente entende como norte magnético. Essa é a polaridade normal, mas o campo já apresenta a polaridade contrária, ou seja, a bússola apontava para a região do Polo Sul. Olha que interessante, quer dizer que o campo magnético e, portanto, a direção desse campo se alterou ao longo da existência do nosso planeta. Daniel, vamos falar um pouquinho sobre a aurora boreal. Que relação existe entre aquele fenômeno, que aliás é belíssimo de ser apreciado, né? A aurora boreal com aqueles raios coloridos que a pessoa pode ver nos polos, e o campo magnético. Tem alguma relação? Sim, tem muita relação. Na região dos polos, a gente tem, como a Terra se comporta de maneira, entre aspas, média, como um grande ímã, né? Na região dos polos existe uma espécie de adensamento das linhas de campo e as partículas de alta energia, elas se encontram com a magnetosfera e elas tendem a entrar, entre aspas, no planeta por essas regiões. E a interação dessas partículas de alta energia com a alta atmosfera geram esses fenômenos. Olha, a ouvinte Raimunda de Anchieta, aqui para o quadro Ciência no Rádio, faz uma pergunta para você, Daniel. Uma das perguntas dela você já respondeu no início da entrevista, que são coisas completamente distintas, a gravidade e o campo magnético. Essa pergunta aqui você já respondeu, mas aí ela faz aqui uma outra. A ação do homem, inclusive com bombas nucleares, com as guerras, conflitos, de alguma forma pode alterar o campo magnético da Terra? Pergunta da ouvinte Raimunda, do bairro de Anchieta. Com relação à explosão de artefatos nucleares, desde os anos 70, testes nucleares não são realizados na superfície. Se eu não me engano, desde a década de 60. Uhum. Eles não são realizados na superfície, eles eram realizados, na verdade, hoje existe um controle bem maior, são simulações numéricas que costumam fazer. Não existem testes em superfície, só em postos de teste. Ele pode afetar, sim, localmente, mas em janelas de tempo muito curtas. Explosões nucleares não são suficientes para operar de maneira persistente o campo magnético.
Certo. Vamos falar um pouquinho mais sobre esta proteção criada pelo campo magnético. De que sistemas ou de que fenômenos, né, conjuntamente aí, o campo magnético nos protege? Como ele protege? Como e de quê? Quer dizer, de que outros fenômenos, além dos que você já abordou, ele nos protege? Bom, essencialmente de radiação de alta energia, como eu mencionei, né? Existe uma nova frente que discute sobre possíveis interações, por exemplo, entre o campo geomagnético e o clima. Por exemplo, se partículas de alta energia entram na Terra no momento em que o campo fica mais fraco, a chamada componente dipolar do campo fica mais fraca, isso promove, por exemplo, nucleação de nuvens. Se existe uma maior nucleação de nuvens, a Terra fica mais coberta de nuvens e mais radiação solar é devolvida ao espaço, portanto, podendo resfriar o planeta em determinados períodos de tempo. Mas isso ainda é algo que vem sendo discutido, ainda não há consenso sobre isso. Certo. Daniel, eu tenho aqui uma pergunta que foge um pouquinho do nosso assunto. Se tiver ao teu alcance responder, o nosso ouvinte, responda, caso contrário a gente deixa para um outro especialista. Mas o Rogério Salles, ouvinte de Niterói, pergunta: por que um foguete só voa em direção reta, é o termo usado pelo ouvinte, para o alto, e não para os lados, e não cai lateralmente, não fica com voo lateral como os de um avião? Me parece que isso tem a ver com o objetivo do foguete, não é isso, Daniel? Sim, mas eu não sei se eu entendi a pergunta. É que se ele voa em linha reta, entre aspas, ele está voando paralelamente à superfície, porque ele não adquiriu uma coisa chamada velocidade de escape. Porque na verdade linha reta é relativo, né? Reta em relação ao quê, né? Mas o que ele quer dizer é isso, que ele vai voando, ele sobe perpendicularmente à superfície, né, em relação à superfície, perpendicularmente ao contrário do avião, que na maior parte do tempo sobrevoa paralelamente à superfície. Sim, mas essa pergunta é interessante porque se voa paralelamente à superfície, se não atinge a chamada velocidade de escape, para escapar da ação do campo, ele continua essa trajetória retilínea e paralela à superfície, se transforma em um movimento circular em torno do planeta, né? Certo. Vamos falar um pouquinho mais também, Daniel, sobre o que é exatamente cinturão de Van Allen. Explica para os ouvintes o que quer dizer esse termo. Sobre cinturão de Van Allen, isso é relacionado a clima espacial. Eu não sou propriamente especialista nisso, mas é algo também relacionado a fenômenos de alta energia e também a fenômenos similares aos que provocam a aurora boreal. Perfeito. Bom, e queria, para finalizar, Daniel, que você falasse um pouquinho também para os nossos ouvintes, se esse fenômeno sobre o qual você tratou ainda há pouco, de que o planeta Terra já teve a polaridade invertida, se esse fenômeno tende a voltar a acontecer, ou seja, um dia o que nós chamamos de Polo Norte, quer dizer, daí inclusive as expressões idiomáticas, né? Você você está no norte certo, você norteou, norteia, quer dizer, todos esses termos vêm justamente do norte associado de para onde aponta a seta, né? Norteia, fulano está desnorteado, quer dizer, está sem o norte, né? Você acha que esse fenômeno de inversão dos polos no campo magnético ainda pode voltar a acontecer no planeta? Sim, com certeza. Esse é um fenômeno que acontece de maneira recorrente ao longo da história geológica do planeta. E a resposta é sim. Isso é de consenso entre os chamados paleomagnetistas, os pesquisadores que estudam o comportamento do campo geomagnético no passado geológico. Uma coisa interessante é como é que isso é investigado. Por exemplo, através do registro do campo magnético da Terra em rochas, por exemplo, ou artefatos arqueológicos. Especificamente rochas, é como se elas funcionassem como as antigas fitas cassete.
ele grava a informação direcional e de intensidade do campo no momento de formação da rocha. Então, o que os paleomagnetistas fazem em laboratório é recuperar a informação sobre a direção e a intensidade do campo, quando as condições são ideais, e assim a gente consegue informações, por exemplo, sobre as reversões geomagnéticas, e também isso também é útil para as reconstruções paleogeográficas. Por exemplo, como é que a gente sabe que existe um supercontinente, o Gondwana, isso encontra base, por exemplo, em estudos paleomagnéticos. Perfeito. E para fechar, tem uma curiosidade sobre a forma como a água, por exemplo, vai caindo num ralo, numa pia. Eu não sei se você ouvinte sabe disso, mas assim, se você está da linha do Equador para baixo, aquela visão que você tem, por exemplo, quando você abre a pia e a água vai descendo, é num sentido, não me recordo se horário ou anti-horário, a água vai descendo e vai formando aquele redemoinho num sentido horário. Se você estiver da linha do Equador para cima, é no sentido contrário que aparenta a água estar descendo. Não é isso, Daniel? Isso tem a ver com uma força inicial, tem chamadas forças de Coriolis, né? Não é estritamente ligada ao geomagnetismo, mas sim, é verdade. Por exemplo, isso também pode ser observado em comportamentos naturais de larga escala, por exemplo, em ciclones, por exemplo, né? Grandes movimentos de massa, né? É só calcular pela direção do ponteiro do relógio que a pessoa vai perceber que em determinados países, quer dizer, no Polo Sul, vai num sentido horário ou anti-horário, não lembro de cabeça. No outro hemisfério, aquela sensação, aquela percepção visual é da água descendo no outro sentido. Daniel, muito obrigado pela gentileza. Você queria complementar? Sim, eu gostaria de fazer um pequeno adendo sobre fazer uma pequena propaganda, né? Esse ano, uma das unidades do Observatório Nacional, que é a mais antiga instituição de pesquisa no país, foi fundada em 1827, comemora 100 anos de operação, que é justamente o Observatório Magnético de Vassoura. Esse observatório ele opera de maneira contínua desde 1915 e ele serve para monitoramento do campo magnético da Terra num determinado local fixo. Isso serve para diversas coisas. Por exemplo, antigamente servia para fins de navegação e também posicionamento geodésico. Hoje, por exemplo, para clima espacial. Enfim, entre os dias 9 e 11 de novembro, a gente vai ter uma série de eventos na cidade de Vassouras, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, no dia 9 de novembro vai ter observação do Sol, observação também do céu noturno. No dia 10 de novembro, uma exposição em Vassouras, vai ter uma mostra de ciência e tecnologia e uma palestra sobre observatórios magnéticos. No dia seguinte, uma exposição sobre os 100 anos de pesquisa e uma palestra sobre o eletromagnetismo e o paleomagnetismo. Parabéns aí a todo o pessoal do Observatório em Vassouras, 100 anos, desde 1915, desenvolvendo um trabalho da maior relevância científica para o pessoal da navegação, relevância e utilidade. Daniel, muito obrigado pela gentileza, um grande abraço para você e para toda essa turma boa do Observatório Nacional, tá bom? Opa, um abraço, muito obrigado. Vocês perceberam que nossos ouvintes já estão começando a se acostumar a fazer perguntas também para os entrevistados. Toda quarta-feira, né, nós temos aqui esse quadro. É educativo, científico, é a nossa MEC AM, a rádio que move você, cumprindo sua missão educacional. Ciência no rádio, fenômenos no ar. Porque, como eu costumo dizer, né? Parceria do Observatório Nacional e MEC AM. Fenômenos no ar porque fenômeno é natural. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.